Havia uma época que tocávamos com um grande tubista em nossa banda de jazz. Ele era incrivelmente indisciplinado. Mas o som que tirava do instrumento era maravilhoso e por isso gostávamos de sua participação. Em um espetáculo no Grande Teatro do Palácio das Artes, todos no camarim, tudo pronto. E cadê o músico? Ficamos alvoroçados ao ouvir o primeiro sinal, o segundo e nada de o rapaz chegar. Um segundo antes do terceiro sinal, eis que o vimos entrar correndo no recinto, meio tonto e sem a camisa social branca com a qual faríamos o show. Eu fiquei apavorada. Como iríamos fazer? Foi então que uma camareira muito minha amiga e a quem admiro até hoje me disse: "Deixe comigo, Cecília." No mesmo momento, ela mandou um recado para o contra-regra atrasar o terceiro sinal. Pegou a camisa do tubista que estava, imagine, toda amassada dentro da tuba. Rapidamente apanhou o ferro de passar e colocou tudo nos trinques. Só então o terceiro sinal pôde ser acionado e entramos meio trêmulos em cena. Até hoje penso que foi o espetáculo com maior intervalo que já se viu entre o segundo e o terceiro sinal. Pom, 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 tsh, pom, pororom, pom, pom, tsh, tsh. Esta é a camisa na tuba. Após performance maravilhosa da Orquestra Experimental em Praça da Periferia, com público aplaudindo e repertório complicado e extenso, eu, trabalhando na produção, me juntei aos músicos para o habitual lanche oferecido pela prefeitura. Guardamos instrumentos e partituras e colocamos todo mundo no ônibus especial contratado para tal evento. Queria levá-los até o local de concentração, onde todos se dispersariam e iriam, cada um, para sua casa. Após um evento tão grande, 2 horas de música, concerto didático com preleção entre cada música, debaixo de um calor de meio-dia, o maestro me perguntou se eu poderia arrumar tudo sem ele, pois estava exausto. Com muitas pessoas para ajudar, achei justo e falei que não se preocupasse e fosse ao bar da esquina se sentar e tomar alguma coisa, que assim que estivesse tudo no ônibus, eu o chamaria. Merecida pausa. Naquele corre-corre de colocar a turma no ônibus e verificar se não estavam esquecendo os instrumentos, ficamos quase loucos. Após uns 40 minutos de preparação, verifiquei se tudo estava ajeitado e dei sinal ao motorista para arrancar e nos levar ao destino. Quando estávamos quase chegando, meu celular tocou. Era a voz do maestro aflito. "Oi, menina, acho que está demorando muito a me chamar." Meu coração disparou. Esqueci o maestro no bar da esquina. Olhei para os músicos já bem cansados, expliquei a situação, pedi ao motorista. Ele deu meia volta e fomos buscar o maestro. Já ia me esquecendo de dizer. O maestro que foi esquecido no bar da esquina. No Teatro Marília, sob direção da querida e competente Betty Haas, consegui espaço para meu projeto Segunda Musical, sem necessidade de qualquer lei de incentivo. Apenas contei com o apoio da diretoria do teatro e da prefeitura por meio do sensível secretário de Cultura de Belo Horizonte, na época, nosso amado Arnaldo Godoy. O projeto durou 4 anos, levando o grupo... Fazer de novo. Levando também, né? Tem que ser levando. Grupos. A mineirês, né? Pode nesse mesmo tempo. Tá. No Teatro Marília, sob direção da querida e competente Betty Haas, consegui espaço para meu projeto Segunda Musical, sem necessidade de qualquer lei de incentivo. Apenas contei com o apoio da diretoria do teatro e da prefeitura, por meio do sensível secretário de Cultura de Belo Horizonte,
na época, nosso amado Arnaldo Godoy. O projeto durou 4 anos, levando grupos competentes da cidade e tendo aceitação enorme do público. Em determinado show, o exímio pandeirista combinou comigo: olha, eu vou ficar no fundo do teatro. Depois que você anunciar o grupo e os músicos já estiverem no palco, eu vou entrar pelo corredor do centro tocando pandeiro e subo no palco para realizar o espetáculo. Acho que vai ser muito legal. Eu também achei, sou adepta de novidades e logo fui, excitada e feliz, apresentar o evento. O músico entrou logo após minhas palavras num pandeiro arretado, sorrindo e brincando com todos os presentes em um clima de descontração e alegria. Eu exultava. Quando chegou mais próximo da escada que o levaria ao palco, a empolgação foi tão grande que o músico deu um tapa no pandeiro que furou a pele na hora e entrou até o antebraço. Sem perder a pose, ele olhou para a plateia que já gargalhava, subiu no palco e se juntou aos músicos que também riam. Sem ter um instrumento de reserva, ele tocou o tempo todo, revezando entre os timbres do aro do pandeiro e das platinelas. Quando o show terminou, acenou para o público, que aplaudiu a turma de pé. Ufa! O pandeirista que furou o pandeiro. Se meu Fusca falasse... Há muitos anos tive um Fusca Areia que foi o meu primeiro e último carro. Me deu grande ajuda quando meus filhos eram pequenos, levar e buscar na escola, festinhas e todos os etcéteras que uma mãe pode precisar. Acontece que, assim como hoje, a grana sempre foi curta e o Fusca sempre precisou de reparos. Como o meu dinheiro nunca dava para fazer tudo de uma vez, ia fazendo aos poucos e gambiando o resto. Nessa época, eu trabalhava no Palácio das Artes, onde me aposentei dando aulas de violão clássico. Tinha muitos amigos e colegas que saíam no mesmo horário que eu. E como alguns não tinham condução, eu, sempre solidária, dava muitas caronas para as casas ou pontos de ônibus mais próximos. Certa noite, fui a uma apresentação de ópera e quando fui pegar meu carrinho, havia uma cantora lírica indo para casa. Ela estava sem condução e logo me prontifiquei. Você aceita uma carona? Ela respondeu com um sorriso aliviado. Claro! A moça era bem nutrida, como geralmente são as cantoras líricas. Abri a porta e quando ela entrou com esforço, porque carro era pequeno, quem já entrou no Fusca sabe como é. Pisou no assoalho do carro que cedeu. Ela enterrou a perna no buraco e alcançou o chão do estacionamento com os pés. Vocês podem presumir meu constrangimento. Fui primeiro verificar se ela havia se machucado. Graças a Deus, nem um arranhão e eu nem sei como. Só sei que depois de um sorriso amarelo, a acomodamos no banco de trás com delicadeza e dei a carona prometida. Imaginem a carona que eu fiquei. Este era um problema que tinha para consertar o carro e não pude tocar todo o piso que estava desgastado. A partir daquele dia, meu Fusca ficou com o apelido de carro dos Flintstones, aquele que se dirige com os pés no chão. Em um belo dia em que o meu querido Fusca Areia me deixou sem freio numa grande descida, contive-o no freio de mão e o levei para ser vendido. É por isso que o trecho de uma das músicas do Vanderly que diz "Meu carro é uma escola de samba" me diz tanto. Bibi. Como em boa parte das escolas brasileiras, a escola de música da Polícia Militar também tinha os seus atrasos do pagamento do salário dos professores. Acontece que, certa feita, nossos pagamentos atrasaram
3 meses consecutivos. Reclamamos com o diretor da escola, mas ele nos disse que não tinha coragem de ir ao coronel responsável na época para reivindicar nossos direitos. Eu, topetuda como sempre, lhe perguntei se ele me daria carta branca para reclamar em nome de todos. E nosso diretor prontamente aceitou. Lá fui eu, com a cara e a coragem. Chegando à sala do coronel, me assentei diante da escrivaninha dele e expus o problema. Como todo bom militar, ele me olhou de cima e disse: Ora, Cecília, vocês têm que esperar. Afinal de contas, eu sou o coronel e vocês os subalternos. Respondi prontamente: Ora, coronel, e o que seria dos coronéis se não fossem os subalternos? Vocês iriam ser coronéis de quem? Houve um silêncio e um olhar duríssimo com a minha petulância. Pensei comigo, estou morta. Mas o coronel deu um sorriso. Os militares apreciam a coragem, penso eu. Abriu uma gaveta. Pensei que tiraria uma arma. E tirou o cheque para os pagamentos dos professores que só faltavam serem assinados por eles. Depois de assiná-los, me entregou e disse: Peça desculpas. Me entregou e disse: Peça desculpa aos professores. Agradeci, apertei-lhe a mão e saí quase correndo. Na sala dos professores encontrei todos nervosos, retorcendo as mãos com os olhos esbugalhados. Distribuí os cheques e, a partir de então, nossos pagamentos jamais atrasaram. 2 horas depois, recebi o inusitado convite do coronel. Eu era convidada de honra dele e de sua esposa, que era minha aluna, para a noite árabe do clube. Me surpreendi, mas recusei delicadamente o convite, ressaltando que teria um compromisso inadiável naquela noite. Nunca me vi convidada de honra de um coronel da polícia militar e de sua esposa dividindo a mesa deles numa noite de gala. A picada do inseto. Fizemos um lindo show no grande teatro do Palácio das Artes com a nossa banda de jazz, a nova Dixie Band. Tinha uma bela coreografia com o corpo de baile do teatro e um cenário com figurantes imitando um cabaré autêntico dos anos 20, época da qual nós tiramos nosso repertório. Para ter uma visualização diferenciada da banda, fomos colocados em níveis diversos, utilizando praticáveis. Eu ficava em um plano mais alto que os sopros que estavam de pé na minha frente. O guitarrista ficava no mesmo nível que eu e do outro lado o contrabaixista e o baterista em um plano superior ao de todos, coroando assim a pirâmide super interessante. O show foi muito aplaudido e todos ficamos felizes com o resultado do esforço conjunto, tanto dos bailarinos quanto dos coreógrafos e figurantes. Ao final da última música, senti um estalo na primeira corda do meu banjo que se partiu nas 2 laterais, perto do cavalete e das cravelhas, alçando voo e se projetando para a frente. Na mesma hora vi nosso clarinetista levando a mão ao pescoço de onde escorreu um filete de sangue que seguiu em direção à gola da camisa dele. O público pediu bis, ovacionando o nosso espetáculo de pé. Minha preocupação era fazer o bis sem a primeira corda do banjo. Não havia outra saída. Toquei sem a corda, me concentrando em fingir mentalmente que ela estava ali para não errar os acordes. E consegui tocar até o fim. Quando entramos no camarim, depois dos aplausos e cumprimentos, o clarinetista chegou perto de mim e disse: Você acredita que no final do show um inseto me mordeu no pescoço e me feriu de tirar sangue? Doeu pra caramba. Eu comecei a rir e mostrei para ele o banjo sem a primeira corda, de aço. E lhe expliquei que vi quando ela voou na direção dele,
mas não pudemos fazer nada. Encontramos a bendita corda no assoalho do palco, Zzz, toda retorcida. Zzz. Coordenei o projeto Audição de Alunos quando fui coordenadora da Escola de Música do Centro de Formação Artística do Palácio das Artes. Nessa época, fazíamos as audições na Sala Juvenal Dias 2 vezes por mês, porque, no meu entender, o músico se faz no palco, tocando. Para essas apresentações, convocava alunos das escolas de música de Belo Horizonte que tinham vontade de participar. E por meio de uma audição com todos os candidatos, ia formando o programa de sorte que a participação era muito variada e interessante. Quando eram tocados os 3 sinais para o início do espetáculo, não raras vezes no camarim, eu dava apoio psicológico aos meninos mais nervosos, uma vez que a sala lotava todas as vezes. Numa dessas apresentações, me deparei com um estudante de clarineta altamente nervoso que suava e tremia. No momento em que deveria entrar no palco, o menino empacou na coxia. Eu, desesperada com a demora, dei um leve empurrão para que ele entrasse em cena, já que o pianista que o iria acompanhar já estava sentado em seu banquinho, aguardando. O aluno entrou, carregando sua estante, as partituras, mas antes que eu pudesse respirar aliviada, ele retorna ao camarim na maior carreira, meio branco, e com fundo musical de risadas do público, e me disse apavorado: Cecília, me esqueci da clarineta. O menino tornou a entrar no palco, levando dessa vez seu instrumento. E, para meu espanto, conseguiu tocar a peça ensaiada até o final, mesmo com algumas notas meio trêmulas. Sem clarineta. Atestado de pobreza. O caso é triste, embora seja hilário. Em certo período da minha vida, com 34 anos, 3 filhos pequenos, sem emprego e me separando, minha advogada me pediu para ir à repartição que emitia atestado de pobreza. Eu me encontrava realmente em dificuldades, morando na casa de minha mãe, sem emprego e sem pensão alimentícia, mas senti o maior desconforto em ter de conseguir o atestado. Pois bem, vesti minha calça jeans mais velha e uma blusa surrada e fui à tal repartição numa manhã. Parei meu velho Fusca a 2 quarteirões de distância. Entrei e vi várias pessoas numa enorme fila. Eram muitas mulheres de todas as idades, algumas vestidas quase miseravelmente. Me senti um peixe fora d'água, mas fui muito bem recebida por elas, que logo começaram a conversar, cada uma contando sua experiência de vida e eu ouvindo, calada e solidária. De quando em vez, um funcionário da prefeitura colocava a cabeça fora do guichê e gritava: "Próximo!" E aproveitava para me deitar um olhar indagador, quase que indignado. Eu me encolhia no banco de madeira e pensava: acho que eu não vou conseguir esse atestado. Depois de muita espera, de muita conversa folclórica, chega a minha vez de enfrentar o funcionário. Ele me olhou agressivamente e disparou: "Você, querendo atestado de pobreza?" Gelei e disse: "Sim, estou precisando para minha separação." E ele: "Pois bem, me diga qual a sua profissão." Eu, com minha carteirinha profissional e outros documentos na mão, disse: "Olha, moço, sou musicista." E ele, num tom de piedade: então preencha essa ficha e terá seu atestado no minuto." Saí de lá com a sensação de que nem todos conhecem nossa profissão, mas feliz de ter conseguido o papel para minha advogada.
o Bamba contrabaixista. Nossa banda de jazz tradicional, que já tem mais ou menos 30 anos de existência, foi certa vez tocar em um palco muito conceituado, no Aqui Ó Jazz, de propriedade de um grande violonista mineiro conhecido em todo o mundo. Chegamos juntos e começamos a afinar os instrumentos. Nessa época, dividíamos o repertório, ora com contrabaixo, ora com tuba, o que trazia uma riqueza interessante para a execução. Na hora de entrarmos no palco, com um bom público a nos aguardar, estava com as pernas trêmulas de emoção, mas nosso tubista não havia sequer dado notícias. Ansiosos, trocamos ideias porque não seria possível executar o show pela metade. Já havíamos combinado com os produtores locais a duração do espetáculo. Vendo nossa aflição e sendo um músico fora de série, nosso contrabaixista, um jovem integrante da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, nos disse: "Pode deixar, eu vou fazer o repertório inteiro com meu contrabaixo. Já conheço bem o programa e posso improvisar nas partes em que não conseguir me lembrar exatamente como é." Olhamos para ele, indagativos e aliviados. Sabíamos da capacidade do rapaz, mas o repertório contava com um total de cerca de 22 músicas. Fazer o quê? Entramos nos palcos e nos benzemos, desejando boa sorte para o nosso músico corajoso. Começamos o show, que transcorreu muitíssimo bem, com alguns toques inéditos dos improvisos do contrabaixo, mas jamais destoando do gênero e das características do jazz tradicional. Fomos muito aplaudidos e convidados para voltar na noite seguinte. Desde esse dia, nossa banda toca apenas com 8 músicos, dispensando para sempre o tubista, que nunca mais apareceu nem se dignou a nos procurar para dar qualquer explicação. As oficinas em um festival. Certa vez, fiquei muito honrada com o convite para integrar o júri do projeto Jovens Bandas de Rock em Ipatinga. Meu querido amigo Antônio Lisboa era o produtor do evento e me senti feliz em poder estar entre nomes destacados do meio musical. O formato do evento era de 3 dias. No primeiro, dentre 20 bandas, eram selecionadas as 5 melhores. No dia seguinte, mais 5, perfazendo um total de 10 melhores finalistas que se apresentariam no último dia para a classificação final. As apresentações começavam de tarde e iam noite adentro, até o júri chegar a um consenso para a eleição dos melhores. Curti muitos critérios, porque no final podíamos falar do que havíamos gostado mais e, inclusive, dar alguns conselhos que achávamos pertinentes. Eram conjuntos musicais de todos os níveis, idades e de várias cidades do Vale do Aço. As 5 primeiras colocadas das 10 selecionadas para o último dia teriam uma gravação no CD do projeto. Tenho todos. E shows programados pela produção na região. Como a parte da tarde era mais calma para os integrantes do júri, inclusive para mim, aproveitava para conversar com a turma, o pessoal da técnica, a produção e os participantes. Na segunda tarde, em que caminhava pelo espaço, um clube com estrutura ao ar livre, fui abordada por um grupo de jovens que me disse: "Cecília, é uma alegria ter você como jurada. Conhecemos sua carreira e sua formação erudita e gostaríamos de pedir uma orientação técnica de mão direita e esquerda para estudarmos violão." Eu me espantei. Havia sido convidada para o júri e não havia levado material que pudesse distribuir aos meninos para as tais orientações pedidas. Mas diante dos olhinhos ansiosos, resolvi tentar. Peguei folhas de caderno e escrevi alguns exercícios técnicos básicos. Vocês xerocam depois ou aguardem um e-mail meu com os exercícios na próxima semana.
Sentei-me na grama e os rapazes fizeram um círculo ao meu redor. Perguntei: onde está o violão? Mas ninguém tinha nenhum instrumento por ali. Procuramos e não conseguimos. Então, improvisei. Pedi ao menino que ficasse por perto e esticasse o braço. Fui dedilhando o braço dele, explicando a posição das mãos e dos dedos como se fosse o braço do violão, de acordo com as anotações que tinha feito. Ia passando uma a uma, mão direita e esquerda. Havia um silêncio respeitoso e emocionante. Todos atentaram para as explicações. Quando terminei, recebi aplausos. Foi emocionante poder passar algum conhecimento técnico para eles, mesmo que tão precariamente. Jamais me esquecerei dessa aula improvisada com esses jovens roqueiros ávidos por estudar. Foi uma tarde fantástica. Passado o projeto, já em casa, enviei o material por e-mail e sugestão de métodos de estudo. Encanto meu, como é